Olá a todos da comunidade do investidor. Hoje nós vamos, como eu brinquei numa aula anterior, novamente costurar o nosso conhecimento. É preciso que nós juntemos os retalhos, ou seja, todos os conteúdos e as aulas que foram passadas semanalmente e que a gente passe a conectar esses conhecimentos, juntar as partes como se estivéssemos costurando uma colcha de retalhos. E hoje vai ser mais uma aula de revisão e de reforço de conteúdos que já foram passados. Hoje o tema principal é sobre prazos de investimento. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque é recorrente no nosso grupo de interação, onde eu presto suporte a cada um, as perguntas, uma confusão sobre curto prazo, médio prazo, longo prazo. E isso é o básico, é o ponto inicial para que a gente comece a montar uma estrutura de investimentos, a nossa carteira. Então, sem isso, a gente não consegue sair do lugar. Então, vamos lá, prazos de investimento. Afinal, o que é isso? A gente usa muito o termo liquidez, Qual é a liquidez daquele investimento? O prazo de investimento ou a liquidez é a data em que aquele investimento vai acabar, vai finalizar o prazo e o dinheiro voltará para você. Claro que com os devidos rendimentos que foram contratados para aquele investimento. Então, na hora que a gente vai montar a nossa carteira de investimentos, que seja uma carteira diversificada, completa e que realmente traga rentabilidade, é importante que a gente tenha atenção ao prazo de cada uma das aplicações. Por quê? Esse prazo, ele precisa ser compatível, ele precisa estar alinhado com todo o seu planejamento financeiro, com toda a estratégia que você montou para fazer os seus investimentos e trabalhar o seu dinheiro. Então, vamos entender aqui a importância dos prazos. E por que isso, esse reforço? Porque alguns ou até uma boa parte dos investidores acabam menosprezando, dando pouco valor ao prazo do vencimento dos investimentos. E na hora que estão lá pesquisando, procurando, acabam prestando atenção só na rentabilidade, no retorno que aquilo vai trazer. Então, o que é importante aqui, gente? O primeiro passo é que você entenda a importância verdadeira dessa estratégia. Por quê? Escolher o prazo correto para o teu investimento é fundamental para que você consiga montar uma carteira que seja boa, adequada para você e que te dê a oportunidade de realizar todos os seus projetos, os seus objetivos pessoais, tá? Porque, inclusive, na maioria dos casos, o prazo vai determinar a rentabilidade daquele investimento. Eles estão extremamente correlacionados, então quanto maior o prazo, maior a rentabilidade e vice-versa. Tá? Então muita gente fala quer uma alta rentabilidade com segurança num prazo curto. Então a gente precisa entender esses conceitos básicos quando a gente fala de prazo, de rentabilidade e de segurança, para que a gente realmente busque algo que exista, algo que seja possível dentro do mundo dos investimentos. Então, eu tendo uma boa base nesses conhecimentos, nessas premissas, eu consigo estudar e viabilizar aquilo que é bom para mim, tá? Então, vocês entendem aí o porquê da importância dos prazos? E assim, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é fundamental, defina os seus objetivos. Então, é muito comum lá no grupo de suporte, e entendam, não tem nenhuma pergunta que seja inadequada, não tem nenhuma pergunta que seja não inteligente, de forma alguma. Todas as dúvidas devem ser sanadas, todas as perguntas colocadas, até porque o objetivo lá do nosso canal é esse. Nós temos um grupo de interação para que eu possa prestar suporte, para que as dúvidas sejam sanadas e a gente preste toda a orientação necessária para quem é iniciante, Só que o que acontece? É por isso que eu digo que não tem resposta pronta. Então, o que é muito comum acontecer? É uma boa opção investir em Tesouro e IPCA+, nesse momento? É a pergunta que chega para mim. Não sei. É bom investir agora? Investir para quê? Então, qual é o objetivo? Para qual prazo?
Quem é você? Qual é o seu perfil? Então, esse tipo de pergunta, ele traz para a gente realmente uma falta grande de conhecimento, né, de planejamento de quem está fazendo a pergunta, e não tem nada de ruim ou de negativo nisso. Mas aí a gente consegue captar que aquela pessoa ainda tem um nível de conhecimento bastante limitado ou ainda está muito confuso. E hoje em dia isso se agrava porque quanto mais informação, né, facilidade de acesso à informação nós temos, e a internet nos traz isso, mais as pessoas ficam navegando e pulando de uma fonte para outra, e as informações vão se misturando e fazendo com que a confusão só aumente. Então, cuidado com a overdose de informações. Procurem, né, identifiquem uma ou duas pessoas nas quais vocês confiem, que passem credibilidade, que vocês consigam identificar a veracidade das informações, e passem a seguir e a acompanhar, né, uma, duas, de repente até 3 pessoas. Não adianta ficar pulando de fonte em fonte, ficar navegando, ficar seguindo um monte de gente, ficar tendo contato com um monte de informação, porque isso não vai ajudar. Isso vai, na verdade, limitar a tua tomada de decisão. Vai trazer mais insegurança, mais confusão mental, e a gente trava, não sai do lugar. Tá? Então, dependendo da pergunta que eu recebo, e é por isso que eu falo e reforço muitas vezes, eu sei que às vezes eu até causo um certo grau de irritação, né, ou de decepção, quando eu não respondo, não dou a resposta pronta. É porque ela não existe, acreditem em mim, não existe resposta pronta, principalmente quando vem uma pergunta incompleta, ou quando vem uma pergunta extremamente generalizada. Né? Então, tá bom eu comprar essa ação hoje? Esse investimento é bom? O que você acha de fundo de investimento multimercado? É bom para mim investir em plano de previdência privada? São as perguntas que surgem. E são perguntas que estão buscando uma resposta pronta ali. Um sim, um não e um porquê. E isso não existe. Né? Porque são muitas variações. Então, na aula de hoje, a gente vai caminhar juntos, costurar cada um dos conteúdos, cada um dos conceitos que eu já venho passando para vocês ao longo dos últimos meses, para que isso clarifique a mente de cada um e para que vocês entendam que o investimento vai ser bom para você, dentro do perfil que você tem, dentro do prazo que você busca e dentro do objetivo que te pertence. Entender que é individual, que é uma jornada onde a gente pode crescer e aprender em conjunto, mas que as decisões são individuais. Isso é importante que vocês tenham claro. Então, primeiro passo, gente, definam os seus objetivos. Qual é o objetivo financeiro que você tem para aquele investimento? Então, quando me perguntam, é bom tal investimento? Para quê? Por isso que eu pergunto, né? Mas não sei qual que é o teu objetivo. Para que você quer investir? É para casar? Pagar a faculdade dos filhos? É para trocar de celular? Comprar uma casa na praia? É para fazer uma viagem para o exterior? É para ter uma liberdade financeira e se aposentar em menos tempo e não depender do governo? Então é muito importante que você defina quais são as suas metas de vida. E aqui eu deixo uma dica. É uma dica, não é regra. Pode ser que não sirva para você, mas que sirva muito para alguém que está ali ao teu lado. A dica é que você escolha, trabalhe sempre simultaneamente com 3 objetivos. Que você tenha um objetivo de curto prazo, um de médio e um de longo prazo. Por que isso? Primeiro, porque fica mais fácil você escolher os investimentos que vão se encaixar no planejamento para você atingir cada um desses objetivos. Tá? Esse é o primeiro ponto, porque ele vai clarificar e ajudar na tomada de decisão. Mas é importante também porque quando você tem um objetivo só de longo prazo, no médio, principalmente no curto prazo, você acaba abrindo mão de tudo que é, às vezes, conforto, agrado, de coisas do dia a dia. E aí o que acontece? Você começa, por exemplo, um investimento pensando só na aposentadoria, e você tem tanto tempo pela frente, aquilo está tão distante, que o que acontece com o ser humano? A gente desanima
e a gente desiste, perde a consistência, porque está muito longe ainda, né? O caminho é muito distante, é muito longo. Por isso a importância e a dica aqui de que você tenha objetivos de curto, médio e longo prazo, para que você vá alimentando, para que você vá também tendo outras conquistas que são menores, mas tão importantes quanto, e para que você mantenha o seu otimismo e a motivação para que você realmente mude de vida e adquire o hábito de investir daqui para sempre, tá? Então, além de ajudar na escolha, essa questão emocional, essa questão mental de mindset, ela vai ajudar muito na consistência e na criação desse novo hábito, tá? Então, por que eu comentei ali que é mais fácil escolher os investimentos quando eu divido, né, em 3 objetivos? Por exemplo, faz algum sentido você escolher um investimento de prazo muito longo? Comprei lá uma LCA, né, investi, por exemplo, numa LCA de 5 anos, sendo que o meu objetivo agora é me programar para uma viagem daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano? Não faz sentido. Então, o prazo é o primeiro passo ali que precisa estar alinhado com o meu objetivo de investimento. Outro ponto importante é entender qual é o tipo de liquidez que é necessária para você. Então, além da dica anterior dos 3 objetivos para curto, médio e longo prazo, antes de você chegar nesse ponto, é importante que você tenha a reserva de emergência. Não vou detalhar aqui o que é, como monta, para que serve, porque a gente tem aula específica disso já no canal. Mas eu preciso ter a reserva de emergência pronta, montada, para que nenhum imprevisto negativo no futuro possa estar inviabilizando tudo que eu planejei. Para criar reserva de emergência, esse investimento tem que ter liquidez diária, que é o prazo 0. Eu preciso poder resgatar a qualquer momento que eu precisar. Então, reserva de emergência, não adianta eu buscar liquidez, não adianta eu buscar rentabilidade maior, que só prazos mais dilatados vão me trazer. O objetivo da reserva de emergência não é este. Então, a característica deste investimento é outra. Ok, então é necessário que tenha liquidez diária, porque tendo uma parte, né, do meu dinheiro separado para esses possíveis imprevistos, e a vida vai nos trazer um fato, você vai poder destinar o restante dos recursos que você possui, a partir do momento que você montou a tua reserva, para outros investimentos com prazos diferentes e para outros objetivos e sonhos de vida, tá? Nos objetivos mais longos, essa liquidez no vencimento, que aí não tem a possibilidade do resgate antecipado, acaba sendo uma melhor opção. Por quê? Prazos maiores oferecem uma rentabilidade maior. Então, por isso é muito importante que você defina qual é o tipo de liquidez que você vai precisar em cada investimento e em cada objetivo definido por você. Lembrando que quando eu digo tipo de liquidez, eu estou falando do prazo daquele investimento escolhido. Então, não é complicado, gente. Na verdade, é muito simples. O problema do ser humano é que a gente quer o impossível, a gente quer o inexistente. Então, eu quero uma rentabilidade alta sem correr risco. Não tem. Eu preciso equilibrar os dois e pender mais para um lado ou para o outro. Eu quero uma rentabilidade alta com liquidez imediata. Não tem. Então é só isso, não é complicado. A gente é que complica porque a gente não aceita as coisas como são e fica tentando encontrar aquilo da forma que a gente gostaria que fosse, tá? Então é preciso essa mentalidade, essa maturidade na hora de fazer análise. Outro ponto, vamos lá. Aí a gente vai então, né, definindo aqueles 3 tipos de investimentos, escolher os investimentos para curto prazo. Aqui um resumão. Bom, o que é curto prazo? Para que serve, né? Para que tipos de objetivos ou de sonhos eu posso buscar um investimento para curto prazo? Eu quero comprar um notebook, um celular poderoso aí daqui a 4, 6 meses. Eu quero fazer uma viagem de férias no próximo ano. Esses são alguns exemplos que a gente fala de curto prazo. Na linguagem de finanças, né, no mundo das finanças, então, quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de um período de no máximo 2 anos. Então, memorizem também, porque isso também gera muita confusão. O que é curto prazo? O que é longo prazo? Então, as pessoas falam, não, eu já tenho uma idade
já um tanto quanto avançada, investimento longo prazo para mim não interessa. Mas o que será que é longo prazo para essa pessoa? Será que ela está pensando em 10 anos, em 20 anos? Então, quando você diz longo prazo, de quanto tempo nós estamos falando? Então, hoje eu estou trazendo para vocês o conceito real de acordo com esse universo das finanças, ok? Então, primeira informação, né, importante em relação a isso. Curto prazo, máximo de 2 anos. Então, para realizar esses objetivos de curto prazo, eu dei ali 2 exemplos, mas tem uma infinidade de outros. Você precisa escolher investimentos seguros, né, que aí são mais conservadores, né, e aí tem algumas opções. Não vou entrar no detalhe também, porque a gente tem aula específica de cada um desses investimentos em renda fixa, tem muito material disponível na comunidade do investidor. Tesouro Selic, que é o título público que tem do Tesouro Direto, ela tem rentabilidade imediata, né? Liquidez imediata, então você pode resgatar e você não tem perda de rentabilidade resgatando antes do prazo final, porque ele vai acompanhando ali a Selic e te paga o rendimento proporcional ao período que ficou. Temos os CDBs, a gente consegue encontrar, sim, bons CDBs, tanto com liquidez diária, mas também com prazos mais curtos, que ficam dentro aí dessa janela que eu passei para vocês de no máximo 2 anos, tá bom? E LCIs e LCAs, que tem prazos também de vencimentos bem curtos, vocês encontram aí já a partir de 3 meses, e elas têm o benefício de serem isentas do imposto de renda, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, então eu já sei o que é curto prazo. Eu tive aqui alguns exemplos de objetivos e de sonhos que eu posso concretizar dentro dessa janelinha e algumas opções de investimentos. Quer retalho mais lindo do que esse para a gente colocar na nossa colcha? Depois nós temos aqui a opção de escolher os investimentos para médio prazo. O que é médio prazo? De novo, no universo das finanças, aqui nós estamos falando conceitualmente. Quando eu falo, um médio prazo, entre 2 e 5 anos. Então, é um meio termo, né? Nem é para tão agora, para curto, mas também não é lá para longo prazo. Por isso que até vem daí o nome, tá? Por ser esse meio termo. Na hora de escolher este tipo de investimento com esses objetivos, o que acontece? Eu preciso de segurança também, porque não é um período tão longo assim, ele está ali intermediário, só que eu posso aceitar um prazo mais longo, que vai aumentar, né? Muito possivelmente aumenta a minha rentabilidade, então me dá uma opção de ganhar mais dinheiro. Aí nós temos mesmo o Tesouro Direto novamente, só que aí não é o Selic, por quê? No Tesouro Direto pré-fixado no IPCA+, nós temos vários vencimentos de títulos. Eu tenho aqueles que estão mais próximos aqui do momento atual e nós temos títulos de longo prazo. Então, você pode dar uma olhada nas opções e ver o que mais se adequa àqueles objetivos que você tem de médio prazo. Se eu tenho títulos ali, quais vencendo de 2 a 5 anos. As LCIs e LCAs novamente, que a gente já viu no slide anterior, só que ali eu posso buscar LCIs e LCAs a partir de 3 meses até 2 anos, e aqui eu já vou buscar com vencimentos entre 2 e 5 anos, que é uma boa oportunidade de investimento com isenção de imposto de renda e que me traz uma rentabilidade maior em função de um prazo mais dilatado para eu resgatar. E as LCs, que são as letras de câmbio, né? As LCs geralmente têm esses prazos mais dilatados, você dificilmente encontra, por exemplo, para um investimento de curto prazo, então fica nessa média aí de 2 a 5 anos, há boas opções, e elas não são muito conhecidas, a gente ouve muito falar de LCI e LCA e não tanto de LCs, então elas costumam às vezes oferecer uma rentabilidade maior do que uma LCI ou uma LCA, por exemplo. Tá? Então, são algumas opções, não são as únicas, de novo, não é receita de bolo, né? Eu estou dando alguns exemplos para que fique mais tangível, mais visível o aprendizado, mas existem outras opções, tá? A gente não se restringe a essas. Escolha os investimentos agora para longo prazo, né? Então, o mais clássico de todos, né, é o sonho da aposentadoria, não tão demorada quanto a do governo, e a gente ter um momento de vida aí tranquilo e vivendo de renda.
aí a gente está falando de longo prazo, não tem como. Da mesma forma que você pode, por exemplo, tendo um filho aí na faixa, vamos colocar até uns 10 anos, e você está fazendo um investimento de longo prazo para a universidade dele. Também é um outro exemplo, tá? Então, normalmente, as pessoas, de maneira geral, elas não vão dar muita atenção ao longo prazo. Por quê? A gente tem uma característica também do ser humano de ser imediatista. Então, quando fala assim, olha, eu vou começar a investir para lá daqui a 15 anos, até às vezes para escolher um título do Tesouro, nossa, mas 2035, eu estou em 15 anos. A gente tem essa mentalidade que é muito diferente lá fora. Lá fora as pessoas valorizam e se preocupam muito com o futuro. Por isso que eu disse a vocês que a dica que eu passei ali atrás é uma dica de extremo valor. Tenha objetivos de curto, médio e longo prazo, exatamente para que você não abra mão, não menospreze, não deixe de dar atenção ao longo prazo, que é onde você vai ter realmente a segurança, a serenidade, a tranquilidade de viver a vida. Então, a gente consegue equilibrar e consegue controlar e trabalhar melhor o nosso emocional. Por quê? Porque a gente tem essa característica de ser imediatista e é extremamente importante que a gente se prepare e cuide do nosso futuro. Então, nos investimentos já de longo prazo, que a gente está falando aqui, o que é longo prazo? Acima de 5 anos. Normalmente, a gente costuma colocar uma média de 10 anos, né? Mas acima de 5 anos, conceitualmente, eu já entendo que é um investimento para longo prazo, falando no linguajar das finanças, tá bom? Neste caso, aí as opções elas já podem ter mais risco embutido, porque eu tenho mais tempo para me planejar, no caso de perda, de desvalorização, no caso de renda variável, eu posso reinvestir, mudar a carteira, eu posso recuperar essa perda, da mesma forma que com o tempo desvalorizou, o próprio tempo se incumbe de reverter a situação, então eu tenho o tempo ao meu favor. E aí algumas opções também no Tesouro IPCA e o pré-fixado, tá? Que aí a gente tem os títulos de vencimento maior, de longo prazo. Renda variável, não tem como não entrar no universo da renda variável, desde as ações até os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliários. Por quê? São excelentes, são os melhores investimentos para quem tem condição, né, e emocional para assumir um pouco mais de risco e ganhar muito, muito mais a longo prazo. A renda variável, ela supera em várias vezes a rentabilidade da renda fixa e num intervalo de tempo muito menor. Então não dá mais para se fechar os olhos para a renda variável com a Selic, como está hoje em nosso país. E fundos de investimentos, aqui tem um leque enorme, também nós temos conteúdo para todos esses tipos de fundos de investimentos, de ações, multimercado, os FOFs, que são fundos de fundos, até mesmo os COIs, né? São várias opções que existem aí para que a gente tenha maior rentabilidade no longo prazo, desde que a gente não tenha aversão a risco, né? Que a gente tenha condição, tem o emocional aí para assumir determinado nível de risco, que vai depender do teu perfil e basta respeitá-lo, não tem nada de problemático nisso, porque aí você vai ter uma maior rentabilidade, um retorno bem interessante. Por isso vem esse próximo ponto aqui. Fique atento ao seu perfil de investidor, né? Então, lá nos tópicos anteriores, eu mostrei algumas opções muito interessantes para aplicar o dinheiro de acordo com o prazo e com o objetivo que você tem. Só que, independente do prazo e do objetivo, você precisa levar em conta o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado, né? É extremamente importante que você respeite isso. Por quê? Se a gente escolhe investimento arriscado para o longo prazo e eu tenho um perfil mais conservador ou até moderado, eu acabo pesando muito a minha carteira em renda variável, sendo que eu tenho um perfil moderado. O que vai acontecer? O investimento que é para ser uma coisa gostosa, confortável para mim, passa a ser um motivo de estresse, de angústia, de ansiedade. Eu vejo as ações caindo, um fundo imobiliário desvalorizando, eu fico sem dormir, eu acho que eu estou perdendo dinheiro, e aí eu saio, pergunto para um, pergunto para outro, peço opinião, e aí, gente, é aquela overdose
de novo, de informações, muita coisa errada, muita opinião pessoal, e aí as coisas se complicam. E aí o que acaba acontecendo? Me gera, enfim, um emocional extremamente negativo, então passa a ser algo que me faz mal, e muitas vezes eu acabo tirando, sacando, desmontando o investimento antes da hora ou no momento errado, inclusive correndo o risco de perder dinheiro. Então respeite o seu perfil de investidor. E aí o que você pode ir trabalhando ao longo do tempo, o seu emocional, o seu mindset, para que você vá migrando, mudando o seu perfil, trabalhando isso, fazendo pequenas alterações na carteira de investimentos, testando, se conhecendo e passando a, de repente, alterar o seu perfil e aí poder trazer os investimentos de acordo com esse novo perfil, tá bom? Mas respeite o seu perfil de investidor, porque senão a possibilidade de não dar certo aumenta muito. O outro ponto, faça projeções de rentabilidade. É muito gostoso, gente, e é muito importante. Por que eu tô dizendo isso? A pergunta sempre vem, quanto que eu vou ganhar no final desse investimento? Tem que fazer conta, né? Então, na hora de escolher os melhores prazos, o melhor investimento para você, faça as contas de quanto que você vai receber de rendimento lá no final do prazo. Primeiro porque é algo gostoso, é um exercício, você vê aí o retorno, a rentabilidade ao longo do tempo, mas principalmente para que você também mantenha uma expectativa próxima da realidade, porque senão você se frustra muito lá no final do prazo. Quando chega lá, termina a liquidez, né, o prazo daquele investimento, você fala, nossa, mas eu recebi só isso, mas eu não imaginei que fosse isso. Não é para imaginar, né? A gente tem como calcular, a gente tem como projetar, mesmo quando são investimentos pós-fixados, eles vão estar atrelados ao CDI, à Selic, eles vão ter algum indexador, ao IPCA, eles vão ter algum indexador indexado a ele, né? Então, é muito importante ir acompanhando, ir fazendo as projeções e fazendo os cálculos. A gente tem a calculadora do cidadão para isso, que é uma ferramenta gratuita, né? E se você não sabe o que é isso, né, sobre o que nós estamos falando, também busque a aula específica desse conteúdo no canal, porque é uma ferramenta gratuita, disponível na internet, onde você faz todos os cálculos e projeções para que você tenha total embasamento e conhecimento do que você está decidindo em relação aos seus investimentos. Crie uma carteira com diferentes prazos. Bom, a partir do momento que eu defini objetivos, os prazos e escolhi o tipo de investimento, então é a hora onde eu vou ali compor a minha carteira. Como é que eu faço isso? Bom, você precisa decidir quanto dinheiro que você vai precisar para concretizar, os seus objetivos. Então eu tenho lá um de curto, um de médio e de longo prazo. Quanto que eu preciso para cada um desses 3 objetivos? Em dinheiro mesmo, dinheiro a valores de hoje. E quanto tempo que eu tenho para juntar esse valor, né? E sejam meses, sejam anos, dependendo aí de curto, médio ou longo prazo, para que eu possa realizar esses 3 sonhos, essas 3 metas. E aí, quando eu escolher os diversos prazos de investimento, em cada tipo de aplicação que eu escolher, assim, como consequência disso, eu vou estar criando um portfólio, né, uma carteira diversificada. Muito importante, né? Fique atento para não perder os prazos de vencimento. Por quê? Assim que esses investimentos eles forem vencendo, é muito importante que você não, porque às vezes a gente esquece, o dinheiro fica lá na conta da corretora, né? Cai, liquida o investimento, a gente recebe o montante com a rentabilidade do período. E eu preciso o quê? Ou usar esse dinheiro para realizar o meu objetivo que eu havia me proposto, ou se algo mudou neste período e está tudo certo com isso, investir novamente numa outra aplicação. Não tira o dinheiro para gastar numa coisa que você não tinha programado. Mas aconteceu um imprevisto. É para isso que tem a reserva de emergência, não é para os teus investimentos. Então, percebe que é planejamento, disciplina, mas assim, não é complicado. O problema é que a gente troca as bolas, a gente faz besteira. Então, não vou precisar.
não vou precisar mais, já comprei, aconteceu alguma coisa ou não quero mais, reinvista. Escolha um outro investimento e assim você vai aumentando seu capital. Nada de deixar dinheiro parado e nada de gastar sem consciência naquilo que não era o teu objetivo. Tá? Lembrando que a desculpa de surgir um imprevisto, aparecer um problema, não vai caber aqui. Porque se eu estou nesse patamar de investimentos, eu tenho a minha reserva de emergência montada, então problemas e imprevistos não entram aqui, e sim na minha reserva de emergência. Não tenta me enganar. Vamos lá. E continue investindo. Isso é hábito, né? É mudança de comportamento. Então, esse é o ponto mais importante para qualquer investidor. A gente precisa ter disciplina para economizar dinheiro todos os meses e investir. Né? Esse é um passo essencial para que a gente vá ganhando dinheiro e aumentando os nossos investimentos. Então, realizou um objetivo? Crie outro. Acumulou um patrimônio? Vai para uma próxima etapa. Atingiu seus primeiros 100 mil reais? Vai para os 200. Você vai alternando objetivos, substituindo, colocando novos desafios e perseguindo cada um deles. Tá? Porque continuar investindo é extremamente importante para que a gente tenha uma vida financeira tranquila e para que a gente vá acumulando patrimônio, aumentando o nosso patrimônio, tanto para nós quanto para a nossa família, para aqueles que a gente ama. Na verdade, assim, como muitas coisas aí da nossa vida, eu acho que o mais difícil sempre é o começo. Né? É aquela virada de chave, a mudança do comportamento, é a criação do hábito e a manutenção, porque a gente vai e volta. A gente começa um novo hábito, no começo vem aquela empolgação e todo mundo animado, tô animado e vou lá. De repente, a temperatura baixa, eu não tô mais quente, eu tô morna, e aí esfria e eu desisto. Então, o mais difícil é começar, né? Criar essa rotina, criar uma mentalidade de investidor, porque a partir do momento que eu dou esse start, que eu dou esse primeiro passo, vai ser muito mais fácil investir sempre que tiver aí uma sobra de capital, ou eu vou buscar realmente conseguir o montante para que eu mantenha o investimento, porque torna-se gostoso e quando você começa a ver o seu capital se acumulando, né, o seu patrimônio aumentando, não gostaria de usar essa palavra, mas eu acredito que todos vão me entender, se torna viciante. É algo que a gente não quer mais parar. E se acontece algum mês da gente não conseguir investir, é frustrante. É como se tivesse deixado de comprar algo que você desejasse muito. É uma perda, né? Então, quando a gente percebe esse sentimento em nós, essa mudança de mindset já aconteceu. Então, o importante é ter foco, porque aí o resultado vai chegar. É foco, disciplina. Não tem muito como mudar. Basicamente é isso, gente. Então, você já tem os seus objetivos definidos para que você possa criar a sua carteira de investimentos com diferentes prazos? E se você gostou das nossas dicas, deixa a experiência aqui embaixo nos comentários, vamos interagir, se tiverem dúvidas também, porque é super importante, né? Assim a gente cresce juntos. E a gente está costurando então o nosso conhecimento, ao mesmo tempo que eu trago novos conteúdos, como eu percebi essa dificuldade, essa insegurança de utilizar o conhecimento, né, colocar em prática já o conhecimento que vocês já possuem, eu estou aqui costurando com vocês, juntando, né, os conteúdos que foram passados aí ao longo das semanas e costurando a nossa colcha de retalhos. Gratidão!